que Deus pode e vai nos usar para levar hoje uma palavra para o teu coração, uma palavra de bênção. E você aí com o coração aberto, com toda certeza, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que está aqui, vai estar ministrando no seu coração, vai estar ministrando na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, ou na rua, aonde quer que você esteja, Ele vai estar falando ao teu coração, te colocando na presença do Pai, te fazendo ouvir do Pai as orientações que nós precisamos nesses dias atuais. São dias de aflições, são dias de ansiedades, são dias de tristeza, são dias de morte, de perdas de entes queridos. E nós sabemos o que nós estamos enfrentando, não é fácil, o mundo todo está enfrentando, mas nós sabemos que o controle de todas as coisas está na mão do Eterno, do Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e criou a terra. Por isso nós estamos aqui adorando a Ele. Nas horas fáceis, nas horas difíceis, nas horas em que nós podemos nos alegrar juntamente e nas horas que nós podemos nos alegrar, cada um no seu lar, cada um na sua casa, honrando sempre o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração junto com você e que você, onde esteja agora, possa colocar na sua mente, no seu coração, uma conexão com Deus agora. Você talvez tenha um pedido especial a fazer ao nosso Pai. Você que, como todos os habitantes da terra, talvez esteja passando aí por essa ansiedade, por essa situação de ter que ficar em casa, de ter que fechar o seu comércio, fechar o seu trabalho, muitas pessoas até perdendo o trabalho, empresários, empresas. Antes que nós possamos abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que está passando em cada coração. Por isso, o Senhor sabe a dose certa do remédio para cada um que está aqui te acompanhando nessa hora. O Senhor sabe a dose certa que vai nos acalmar, vai nos trazer a paz, vai nos trazer, Senhor, ó Deus, a direção, nos reposicione nessa hora, porque eu sei que tudo isso que está acontecendo é um reposicionamento da igreja na terra, é um reposicionamento das autoridades da terra, é um reposicionamento dos moradores da terra, para que olhem para o céu, porque quando as necessidades ultrapassam aquilo que a terra pode oferecer, mesmo diante de grande tecnologia, de avanços, mesmo diante do poder econômico, financeiro, a terra ofereceu e está oferecendo tudo o que pode, mas quando ela já não tem mais nada a oferecer, nós somos levados a olhar para cima e para o céu. Que o Senhor possa vir com graça agora, porque nós estamos olhando para Ti na hora dessa dificuldade. Que essa nossa fé possa ser tamanha, maior do que um grão de mostarda, e ele seja removido dos nossos corações, removido desta terra, removido, Senhor, das nossas famílias, tudo aquilo que vem trazido esse sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora seja o momento de conhecer mais a Ti, nos nossos lares, nas nossas residências, nos nossos familiares, nos realizarmos mais nos amigos e nos parentes, nos realizarmos mais aqueles que estão próximos de nós, porque o Senhor está em cada um de nós. Nós pedimos a Tua direção e a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração hoje, e eu tenho certeza que você que está acompanhando aí vai sair renovado, restabelecido e reposicionado na sua fé diante daquilo que Deus, pelo Espírito Santo, vai ministrar no teu coração. A leitura está no livro e no Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler o versículo 19, 20, 21 até ao 24.
19 ao 24. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por essa palavra. O texto nos traz um acontecido do ministério de Jesus, do capítulo 4 de João, até do versículo 1 até o 29, conta, e João nos revela o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada e sempre atual, porque na verdade, para mim, é uma das maiores passagens, dos maiores textos revelados nos evangelhos, porque contém um contexto histórico, contém um avanço da graça, um sinal de que a graça estava alcançando o mundo, não somente os judeus. Então esse texto contém alguns princípios, esse texto contém algumas revelações importantes para o nosso coração. De propósito, eu li alguns versículos, e que esses versículos falam no meu subtítulo, a verdadeira adoração. Através desse encontro de Jesus com a samaritana, ele também revela a nós, além das verdades em que a graça estava alcançando aqueles que não eram judeus, a humildade do Filho de Deus de alcançar aqueles marginalizados, a graça de Deus que alcançava aqueles que estavam longe e destituídos do convívio de Israel, do convívio dos judeus. Jesus quebra um paradigma muito forte aqui, porque há centenas de anos os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus vai quebrando alguns paradigmas e nos ensinando alguns princípios do reino de Deus aqui nesse texto. E eu me ative a basicamente mostrando a ela, naquela ocasião, e a humanidade. Por isso que eu digo que esse texto conhecido, ele é mais frequente do que nós imaginamos e mais atual, porque Jesus vem justamente nos falar aqui de mais um princípio, que é o princípio da adoração. E aqui ele revela a ela, que estava toda em dúvida em relação ao local da adoração. Jesus declara, dizendo que a hora vem, quando nem neste lugar, dizendo aonde ela estava, em Samaria, ou dizendo o Monte Gerizim, aonde eles adoravam,
nem em Jerusalém, mostrando outro local, adorareis o Pai. Vós adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Aí ele diz de novo no 23, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Uma palavra muito atual para os nossos dias, para aquilo que nós estamos enfrentando, passando, em que muitas pessoas estão pensativas e até revoltadas, porque nunca se viu na história um momento em que não somente o comércio e outras atividades são fechadas, são impedidas de trabalhar, discussão à parte com relação a essas medidas, mas também a igreja se posiciona no sentido de que não se reúne mais nesse período, como também aconteceu no ano passado, e nos cabe alertar e falar sobre isso, para que os corações de muitas pessoas que tinham um local como o princípio da adoração, revelaram que Jesus revelou há 2000 anos aos samaritanos, através dessa mulher, que a adoração não se trata de local, que a adoração não se trata de prédio, que Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas a adoração, há 2000 anos atrás, ele traz dizendo que é em espírito e é em verdade. Ele é muito claro, chegou e a hora vem. Para mim, a hora está chegando. Então Deus está nos ensinando através desse texto e através dos acontecimentos, segundo o meu entendimento e o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é que chegou a hora de nós entendermos e revelar os verdadeiros adoradores, aqueles que não estavam somente presos a locais, a denominações, a sistemas, a ordem religiosa, mas estão presos pelo amor e pela graça e pelo Espírito de Deus que foi dado aos nossos corações. Independente do local, independente da hora, independente da circunstância, o Pai procura sempre e vai procurar sempre. Há 2000 anos ele revela isso para essa mulher, e o texto nos traz isso para esta hora que estamos passando no Brasil e no mundo, dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores. Nós estamos reaprendendo, estamos nos reposicionando em Cristo para compreendermos aquilo que ele disse também há 2000 anos atrás, quando ele entra no templo feito por mãos humanas em Jerusalém e reconstruído por Herodes naquela ocasião. Portanto, era o centro da adoração judaica. Jesus entra naquele lugar e diz: eu derrubo esse templo, em 3 dias reconstruo de novo. E isso foi reputado a ele como blasfêmia, porque eles eram apegados ao templo, eram apegados à religião, eram apegados ao sistema. E quando se atacava a um símbolo hebraico, que era o templo, eles se sentiram machucados e feridos pelas palavras de Jesus. Mas Jesus estava falando dele. Em 3 dias ele ia morrer e ressuscitar, e ele sim seria o verdadeiro motivo da adoração de toda a humanidade. E eles não compreenderam isso. Talvez nós também não teríamos compreendido, porque muitos nos nossos dias atuais, 2021, também não estão entendendo isso. E muitos, ao invés de se apegar mais em Deus, clamam dizendo: onde está Deus diante dessa situação? Muitos, ao invés de aproveitar esse momento, reunir suas casas, adorar ao Senhor, fazer uma leitura, como era, nós que somos um pouco mais velhos, né, mais experientes, digamos assim, como era no nosso tempo. Não tinha WhatsApp, celular, nem televisão. Nós sentávamos aos pés ali dos avós e dos pais para ouvir as histórias que eles contavam. E assim a história ia passando de pai para filho, de avô para neto,
e nós temos até hoje saudade desses encontros familiares, onde a família ela se voltava mais para si mesma, para a compreensão em si mesma, para isso trazia unidade, respeito, isso trazia convívio entre as pessoas. Para mim, essa situação que está acontecendo no mundo todo tem um propósito de nos reaproximar. Aliás, esse era o pedido do Senhor pela boca do profeta Malaquias, no seu último livro, seu último versículo de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, dizendo que ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. 400 anos depois, no período interbíblico, vem João Batista no deserto e uma das suas missões era ele converterá o coração dos pais aos filhos no espírito de Elias. Então, o desejo de Deus através de Malaquias, lá no Antigo Testamento, 400 anos depois, vem pela boca de João dizendo que ele era a voz e que ele não era o principal, porque depois dele viria aquele que seria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João dizia que Jesus era aquele que uniria os corações dos pais aos filhos, que estavam desraigados, distanciados, que estavam revoltados, que não se entendiam mais. Então Jesus era e é, na boca de João e no nosso tempo, o ponto de encontro, o ponto de unidade, o ponto de comunhão, para que nós possamos ter no convívio, primeiro em nossas famílias, depois nas nossas comunidades, nas nossas casas, para a sociedade e assim para o mundo. Há um projeto de Deus na família. Então eu li esse texto com base nessa informação em que o Senhor nos dá, que os tempos viriam e chegaria a hora que os verdadeiros adoradores estariam adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então Deus olha para você e para mim hoje, que somos corpo, alma e espírito. Aliás, o nosso espírito é a centelha de Deus, é o sopro de Deus em nosso coração. Nós somos feitos terra e céu ao mesmo tempo. Somos formados dos elementos da terra, mas temos um sopro celestial. Nós somos os únicos da rede, da cadeia, né, dos animais, digamos assim, racionais, e que temos um espírito, e que não vivemos só por intuição, que não vivemos só como os animais, por instinto, mas temos uma relação muito próxima com os homens, porque não é bom que o homem viva só, e nós temos também relação com o nosso Criador, que é o nosso Deus, através do Espírito. E a Bíblia nos afirma dizendo que quando nós chegarmos no período nosso determinado por Deus de vivência aqui nessa terra, o nosso corpo, que veio do pó, voltará ao pó, e o nosso espírito, que veio do céu, voltará a Deus que o deu. Esse espírito que Jesus está dizendo aqui, que aqueles que o adoram ao Pai adorarão nesse espírito, esse espírito que é a parte divina em nós, que desperta-se para adorar aquele que o criou e aquele que o enviou. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. E Paulo chama de uma casa temporária, Paulo chama de uma casa que vai durar por algum período, porque nós temos no céu, ele diz um palácio. Nós temos Deus fazendo para nós um palácio muito maior do que esta casa terrena, do que essa casa temporária, para nós habitarmos para sempre com Ele. Ele estava dizendo do corpo celestial que nós receberemos quando nós partiremos ou partirmos dessa terra, ou quando formos arrebatados pelo Senhor, e esse dia virá. Então esse corpo, que é um corpo hoje voltado à terra, voltará ao pó, e nosso espírito, nossa alma ressurgirá com Deus naqueles últimos dias, em nome de Jesus, com o corpo glorificado. Eu estou dizendo isso porque a adoração tem sentido
quando nós adoramos em espírito, quando nós adoramos pela fé, quando nós adoramos crendo nas palavras dele, nas promessas dele. Isso é adorar em espírito, porque o adorar na carne não existe. A carne, diz o texto, faz coisas da carne, concupiscências da carne, desejos da carne, que são autênticos, porque nós nos alimentamos, temos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos as nossas necessidades físicas, biológicas, sim, ok, fomos formados também com tudo isso pelo próprio Deus, mas aquilo que nos religa ao Pai, que é o nosso espírito, precisa ter um encontro com Jesus, como essa mulher teve, para que ela pudesse ter a oportunidade de ser religada a Deus através de Jesus. Então esse texto nos ensina claramente isso, que esses dias que nós estamos passando, que era uma dúvida dessa mulher naquela época, e é a dúvida de muita gente atualmente, dizendo: olha, a igreja acabou, a igreja parou, a igreja fechou. Igreja não para, igreja não fecha, igreja é cada um que está me ouvindo aqui, é cada um que está comigo aqui, porque nós somos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Ah, mas então o local da adoração não é importante? É extremamente importante. É lá, quando nós podemos, que nós estaremos em comunhão com as pessoas, compartilhamos com as pessoas as nossas dificuldades, confessamos as nossas falhas, confessamos os nossos problemas um para o outro, oramos um para o outro, adoramos de uma forma conjunta o nosso Deus, ouvimos a palavra conjuntamente, entendemos o que Deus tem para nós, buscamos a Deus na família que se reúne nesse espaço. A comunhão é, como diz o Salmo 133, quão bom que os irmãos vivam em união, é como óleo descendo sobre a cabeça, sobre a barba, sobre os vestidos de Arão, é como uma unção que derramava-se sobre o sacerdote. Assim é a união, é como o orvalho que caía lá no pico do Monte Hermon, onde Deus derramava o orvalho e ia formar o rio Jordão. Ele dizia: porque ali o Senhor ordena as suas bênçãos. É no templo onde nós nos encontramos que o Senhor também ordena as suas bênçãos, mas é na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que nós de fato demonstramos que somos verdadeiros adoradores. Se tivesse um lugar apropriado, Jesus tinha dito para aquela mulher: sim, é lá em Jerusalém, não aí no monte. Não, é no monte, não em Jerusalém. Jesus disse: não é nem no monte Gerezim, em Samaria, e nem lá em Jerusalém. Ele não disse que é num lugar nem no outro, onde existia 2 templos construídos. Mas ele dizia: se você aqui, onde você está agora, entregar o teu coração a Jesus, a mim, porque ele dizia: se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você ia pedir água e ele te daria água viva. Ele está falando dele. Se ela entendesse quem estava falando com ela, ela ia pedir água para ele, porque ela foi lá buscar água para se beber, mas a verdadeira água que ela precisava para o espírito dela, estava falando com ela ali. E essa palavra arde o nosso coração hoje, onde as pessoas estão cada dia mais doentes, em que as pessoas estão cada dia mais ansiosas, em que as pessoas estão cada dia mais aflitas, mais violência, mais mortes. Nunca se viu tanto aumento de violência contra as crianças, contra as mulheres. Nunca se viu tanto ansiedade, nunca se viu tantos suicídios. E nunca se viu tantas pessoas desesperadas, em dúvida em relação ao que vai acontecer. Nós, como igreja viva, temos algo a dizer, que chegou a hora, e esta é a hora, de você se tornar um verdadeiro adorador, de você se despreender de coisas, de você se despreender da religiosidade, se você se desprender de um sistema que te garante o céu, mas o teu coração não sente isso, se você se desprender de coisas e símbolos que você acredita e que te leva a ter algo que se chama religião,
e de fato colocar Jesus no centro desse relacionamento com o Eterno, que é justamente isso que ele está dizendo para ela. Não é a tua religião, não é a minha religião, mas sou eu, Jesus, que faço a ligação. E lá em Romanos, Paulo diz assim, não há outro, só um pode fazer a ligação, só há um entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus vem como a solução para o espírito conturbado e aflito, mesmo diante das aflições e das dificuldades. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós venceremos, mesmo passando as mesmas intempéries, os mesmos problemas, mesmo tendo que tomar todas as medidas sanitárias sim, tomar as vacinas sim, pessoas sendo acometidas do vírus sim, pessoas passando por hospitalização e até morrendo sim, nas nossas famílias também, nós não estamos livres disso, mas diante de tudo isso, nós adoramos Ele em espírito e em verdade. O Senhor me traz aqui agora a visão de Jó, um homem que passa por todas as situações muito piores do que nós estamos passando, e talvez jamais se viu alguém que perde todos os seus 10 filhos, alguém que perde todas as suas propriedades, alguém que perde toda a sua saúde, e ao mesmo tempo em que a mulher dele diz amaldiçoe-se Deus e morre, os seus amigos dizem você está assim porque você é um pecador, mas ele sabia que Deus dava testemunho dele no céu. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará de sobre a terra. Ele não estava adorando a Deus porque ele tinha propriedade, ele não estava adorando a Deus porque ele tinha muitos filhos, ele não estava adorando a Deus pela riqueza, ele não estava adorando a Deus porque ele era suprido de todas as suas necessidades. Aliás, Satanás compreendeu que ele estava adorando a Deus por causa de coisas, mas ele não estava adorando a Deus nem por causa do seu corpo, nem por causa da sua saúde. Quando ele está sentado lá no monturo, no lixo da cidade, ele coçando o seu corpo com caco de telha, ele diz: o meu Redentor vive, porque ele estava ali falando em espírito e em verdade, com o coração aberto. Deus está nos chamando para uma busca concreta, verdadeira, num coração verdadeiro em espírito, adorando a Ele. Esses dias nós fizemos um culto de oração no lar. Cada um dentro da sua casa, colocamos lá um louvor, colocamos lá a palavra de Deus, sentamos, cada um sentou no seu canto, cada um fez a sua oração do seu jeito. No final eu ministrei uma palavra, depois eu compartilhei no grupo da igreja, e muitas pessoas dizem: nossa, é gostoso estar de joelho lá no templo. Eu também acho, é maravilhoso. Mas Deus está nos ensinando a adorarmos a Ele diante de todas as circunstâncias intempéries da vida. Hoje é o coronavírus, amanhã não sei o que será. E Deus está mostrando que nós podemos adorá-lo e ter fé num barco no meio da tempestade, na cova cheia de leão, numa fornalha com fogo ardente, numa situação de dificuldade, porque nós vamos dizer que não são coisas que nós estamos prendendo a Deus, não são dinheiro, não é o dinheiro, propriedade que estamos prendendo a Deus, não é o Deus que faz coisas, é obrigado a fazer coisas, é o Deus que já fez coisas por nós, que vive por nós, que transformou todas as coisas para o bem nosso, para nós estarmos aqui. E o melhor de tudo, essa casa temporária, como disse o apóstolo Paulo, lá no Salmo 90, escrito por Moisés, ele disse assim: o homem pode chegar a 70 anos, e se for um pouco mais robusto e forte, 80. Aleluia! Os dias do homem são contados, e ele faz uma oração, ali é uma oração de Moisés, no Salmo 90, diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que é passageiro vai se tornar eterno para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E nós estamos sim nervosos, preocupados. Isso é comum do humano, isso é comum da nossa situação. Pensamos nos filhos, pensamos nas pessoas. Isso é comum.
Mas aquilo que vem ao nosso coração é que se nós termos Jesus, nós temos a vida eterna. E essa passagem que nós temos por aqui vai ser tão irrelevante dentro daquilo que Deus quer nos dar. Mas existe aí uma passagem. A passagem se chama Jesus. Eu sou a porta. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se nós temos que voltar ao Pai, nós temos que voltar por esse caminho. É o que Jesus está dizendo. Essa palavra vem para o seu coração hoje. Talvez esteja aí aflito, preocupado, como nós estamos. Queremos logo que venha a solução aí da vacina, e lógico que virá para todos. Mas esses vírus estão se multiplicando e virão outras e outras e outras, porque a situação, o clima, a forma que os homens estão vivendo está levando a esse planeta a combalir, a se enfermar, a sofrer essas intempéries, essa situação. Hoje é uma coisa, depois é outra. O que Deus está nos ensinando, tanto a humanidade ímpia, que não crê em Jesus, como aqueles que servem a Jesus, está nos ensinando esse princípio da adoração. Nós somos criados para adorar a Deus nas nossas ações, na nossa vida, no nosso gesto, e Deus escolheu ser visto no próximo. Deus escolheu ser amado no próximo. As pessoas estão vendo hoje que aquilo que elas possuem não é o suficiente para mantê-las vivas. As pessoas estão entendendo que o dinheiro não é suficiente para comprar um leito de hospital, porque não tem. Não estou aqui usando da desgraça alheia para fazer essa pregação. Não. Pelo contrário, nós estamos orando todo dia para que venha logo a solução. Mas o que eu estou dizendo aqui é que diante dessa situação, Deus está levando você e eu, a sua família, a nos aproximarmos mais dele, olharmos para o céu e olharmos para aquilo que é eterno. Só tem um jeito: Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus olha para aquela mulher que vai tirar água, uma samaritana, uma mulher discriminada. Os judeus não conversavam com os samaritanos há mais de 700 anos. Desde quando eles voltaram para a terra, eles estavam exilados, eles voltaram para Jerusalém, ou para a terra deles, e os samaritanos é o povo que ficou na terra e se misturou com os povos da terra. Então eles entenderam um povo impuro. Samaritano era impuro, não é judeu. Eles eram discriminados, não oravam no mesmo lugar, não buscavam no mesmo templo. Era outra religião. Tanto é que Samaria ficava entre a Judéia e a Galileia, entre o norte e o sul de Israel. E os judeus desviavam de Samaria para ir para a Judéia. E quando ia para a Galileia, desviavam de Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque Deus vê as nossas necessidades. Jesus viu a necessidade daquela mulher. As mulheres iam tirar água a parte da manhã. Esse era o costume das mulheres. Ela ia naquela hora porque ninguém aceitava mais ela. Além de ser samaritana, ela vivia uma vida incomum entre as pessoas daquela região. Mas mesmo assim, outro princípio: Deus se aproxima daquilo que é marginal. Deus se aproxima daquele que não é. Deus se aproxima daquele que não tem mais oportunidade. Deus dá oportunidade. E a graça aqui, ela abre dos 360 graus que estava direcionada aos judeus, ela abre a todos aqueles que estavam longe. É isso que ensina aqui o texto. Jesus mostra esses princípios. Aquilo que para o homem não é, para Deus ele é. Às vezes você está numa situação, mas está acontecendo isso comigo porque eu sou um pecador. Não, é o que os amigos de Jó falavam para ele: você está passando por isso porque você é pecador. É o que a religião nos ensina. Mas o que Jesus nos ensina: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A religião diz assim: você está em pecado, você não está em comunhão com Deus, você vai para o inferno. O inferno foi criado pela graça de Deus. A religião nos ensina que o inferno é para aqueles que pecaram. Não, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Deus é tão bom que ele criou o inferno para tirar o diabo da nossa presença para a eternidade toda. E a religião e as pessoas nos ensinam dizendo: olha, aquela pessoa não merece, não serve, não pode, não faz, não vai conseguir.
Aí Jesus faz aquilo que todo mundo não acreditava que ele estava fazendo, nem os discípulos. Quando viram ele conversando com aquela mulher, eles disseram: nossa, o que Jesus está falando com essa mulher? Quando a mulher viu Jesus se aproximando pelo traje, pela roupa dele, falou: você é judeu, por que você está conversando com mulher samaritana? Nem ela acreditou que Deus estava ali. Tanta força da discriminação humana na mente daquela mulher. Tanta é a força do ódio humano, da diferenciação humana. Nós somos colocados por classes sociais, classe ABCD. Nós somos colocados aqueles que são cultos, não cultos. Nós somos classificados como aquele que tem escolaridade e não tem escolaridade. Você tem que colocar lá nas suas declarações: você é branco, pardo, negro ou indefinido. Você é colocado ali que religião que você é. Jesus, Deus em carne, Deus em carne. Jesus é Deus na terra. Ele vem e vai procurar essa mulher discriminada, menosprezada, e diz para ela: chegou a hora e agora é. E quando ela pede água para ele, ela diz para ele, pede água para ela discrimina porque ela é discriminada. Ele diz assim: você é judeu, como você pede água para mim? Jesus não está falando de água de beber, água potável. Jesus estava falando da água da vida. Aí Jesus falou para ela: se você soubesse quem te pede água, você mesmo pediria água para ele, e ele te daria água viva. Aleluia. Aí ele falou assim, ela falou: mas como que você vai dar água se não tem nenhuma corda, um balde para tirar água? Ela ainda leva a conversa para a água. Jesus está levando para a água da vida. Jesus está falando da vida espiritual dela, que estava morta, seca, estava com sede. E ela levava para a conversa para a parte física. Quando ele falava assim para ela: dá-me de beber. Aí ela fala: como sendo tu judeu pede? Aí ele falou, replicou Jesus: se conhecer o dom de Deus e quem te pede, você ia pedir. Aí ela fala assim: não, Senhor, mas o poço é fundo, de onde o Senhor vai tirar água viva? Aí ela diz assim para ele: você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, e ele bebeu ele mesmo e deu para nós também. Esse poço aqui é centenário e milenar, e deu aos seus filhos, seu gado. Falou para ele: você é maior que Jacó? E Jesus falou assim: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela continuava falando do poço, e Jesus falando da água da vida. A água que dá vida, isso que significa água viva. Quem bebe de Jesus, quem se alimenta de Jesus, da fé de Jesus, da submissão, da obediência de Jesus, quem se alimenta do amor de Jesus, está se alimentando da água de Jesus. E essa água sim te traz vida, não só aqui, mas eterna. É isso que está dizendo para ela: a mulher está vivendo uma vidinha, que essa vidinha vai fazer você ficar tirando água aqui todo ano, todo dia, toda semana, todo ano, e até o fim da sua vida. Essa água não vai matar sua sede. Mas Jesus estava falando da água da vida espiritual que ela estava negando. E ele diz assim para ela: se conhecer o dom de Deus. Aí ela falou, no 14, no 15, aí ela falou assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela entendeu, pô, então se o Senhor é o dono da água que mata a sede e que eu não preciso mais buscar, mesmo assim ela estava entendendo que ele tinha alguma água mágica, alguma água que ia botar no pote dela, não ia acabar nunca. Aí Jesus vai para o lado, quando ela chama ele de Senhor, e ela está entendendo a linguagem dele, ela chama ele de Senhor. Até o 16, até o 15, ela chama ele tu judeu. Tu judeu. No 15 ela fala Senhor para ele. Senhor. Ela começa a entender que ele estava falando da vida dela. E olha isso. Disse-lhe Jesus, então, já que você entendeu, né? Chama o teu marido, vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: tá certo. Porque você já teve 5. E o que está com você agora não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Olha o que acontece. Ela estava vivendo uma vida que não saciava a necessidade espiritual dela.
buscando a necessidade dela em outras coisas. Talvez nos relacionamentos conjugais. Assim como a humanidade está buscando saciar o seu lado espiritual em outras coisas. Coisas passageiras, que Salomão chama de vaidade, coisas que passam. No começo é bom, mas depois passa. Eu tenho algo eterno, Jesus disse. Essa vida de você casa, separa, casa, separa, casa, separa. Nenhum problema quanto a isso, Jesus está dizendo para ela. O problema é por a motivação que você está fazendo isso. Você está infeliz. Você não está encontrando algo que você está procurando, que Deus colocou no teu coração. Diz Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Essa eternidade clama por um relacionamento com Deus. Mas nós preenchemos com coisas. E quando ela entende isso, ele fala, chama teu marido. O que eu aprendo aqui, o que Deus tem para você, tem para sua família. Quando alguém é transformado por Jesus, essa transformação passa para os seus filhos. Quando alguém é mudado por Jesus, essa mudança passa por aqueles que estão próximos. Quando alguém é transformado por Jesus, essa mudança, ela contagia as pessoas que estão à sua volta. Quanto de nós botamos culpa neste ou naquele? Quanto de nós botamos culpa nisso ou naquilo? Que nem ela colocava nos seus relacionamentos. E aí Jesus falou assim, filha, beba dessa água, beba de mim. E você não vai mais ter sede, você vai entender o plano de Deus para a sua vida. Quando ela diz eu não tenho, ela confessa. Aí vem o texto que eu li. Ela fala no 19, tu és profeta, né? Porque Jesus revela a vida dela. Veja, aquele que ela não queria nem dar água, de repente, porque entendeu a vida espiritual dela, ela olha para ele e fala assim, o senhor é profeta. O senhor está falando coisas que só eu sei. Aleluia. O senhor está dizendo, é assim que acontece quando você encontra Jesus. Ele começa a revelar coisas que nem você sabe. Nem nós mesmos nos conhecemos. Sabe como você se conhece quando você conhece a Deus? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. Quanto mais você se aproxima de Deus, do amor de Deus, mais você entende quem você é. E ela, quando ela abriu para ele, dizendo Senhor, ele entendeu e mostrou para ela quem ela é. Ela faz o quê? Depois do 25, eu sei, disse a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha Jesus no 26, falando para ela e para mim e para você. Eu o sou, eu falo contigo. Você está esperando o quê? Ele está dizendo para ela. Jesus está sendo anunciado, pregado em todos os lugares. Mas as pessoas estão feridas por igrejas, por religião, por liderança, por sistemas. Estão confundindo isso com Jesus. O verdadeiro evangelho é o evangelho do amor. O evangelho que busca aqueles que estão caídos, que vai atrás da samaritana, que vai atrás de Zaqueu, que vai falar com Nicodemos, que dá oportunidade para aqueles que não são, que vai atrás de Levi. Levi estava cobrando imposto, diz o texto. Ele estava no lugar cobrando imposto. Um cara perseguido pelos judeus, porque ele era cobrador de imposto. Jesus entra na alfândega e diz para ele, vem e me segue. Aleluia. Jesus vem e contraria tudo e todos. Ele faz uma bagunça na religiosidade dos fariseus, dos saduceus. E diz assim, olha, o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus fala isso para ela, ela fala assim, nesse ponto chegaram os seus discípulos e admiraram dele estar ali. Olha o que ela fez, no 28, ela deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, venha comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será ele porventura o Cristo? Eu quero encerrar dizendo essa palavra. Jesus é a única oportunidade, não só nessa vida. Nós estamos preocupados com a vida nossa aqui. Nós estamos preocupados em viver o melhor desta terra. Maravilha. Isso é promessa de Deus também. Se me ouvirdes e obedecerdes, vivereis e comereis o melhor dessa terra. Esse é o direito nosso. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Espírito. E esse Espírito vai
ser regenerado somente por Jesus na nossa vida. Como que eu faço então? Aonde você estiver, no lugar em que você estiver, você vai entregar o seu coração para Jesus, dizer: Senhor, eu me entrego, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver uma vida debaixo da tua autoridade, do seu senhorio. E a Bíblia se tornará uma bússola, uma orientação. Procurar alguém que vai te orientar de acordo com a palavra de Deus, verdadeira e fiel. Viver uma vida de adoração a Deus, sem fanatismo ou religiosidade, uma vida normal, diante de Jesus, dizendo que Ele é o teu Salvador. Mas é simples assim? Sim. Quem traz carga e peso é a religião, não é Jesus. Jesus falou assim: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. É um convite que eu faço hoje, no nome poderoso de Jesus, e declaro bênção sobre a sua vida. Jesus disse à mulher samaritana: chegou agora e agora é. Que esse agora possa chegar na sua casa. Mas eu sou só um. Sim, começa por você. Mas eu sou o único que posso fazer isso. Não. Jesus disse para o centurião: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa de Deus de salvação para a tua casa. Se os homens buscassem mais a salvação da sua alma, como estão buscando a salvação da sua vida agora, as coisas seriam diferentes. Busca primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer algo muito mais profundo e maior para a sua vida.